Sejam bem-vindos ao terceiro e último dia da sexta edição da ABM Week, o painel Tendências e Sustentabilidade no Ironmaking, que começa agora. É uma iniciativa das comissões técnicas de redução, aglomeração e mineração e faz parte da programação da 4ª EMCR. O objetivo é discutir a situação atual e as perspectivas futuras do Ironmaking, destacando aspectos relativos às matérias-primas, combustíveis fósseis, processos e sustentabilidade. Os coordenadores do painel são José Murilo Mourão, consultor, Vânia Lúcia Lima de Andrade, conselheira da ABM e consultora, Helênio Rezende, gerenciamento de processos, marketing e vendas da Polvurt, e contará com as seguintes apresentações: Tendências na mineração e aglomeração de minério de ferro, com Paulo de Freitas Nogueira, diretor de vendas de minério de ferro da Vale, abordagem de mitigação de emissões de CO2 para altos fornos, com Klaus Peter Kinzel, vice-presidente adjunto da Polvurt Luxemburgo, tendências de carga metálica e redutores para altos fornos, com José Noldim, head de tecnologia e descarbonização da CSN, e Brasil, o potencial líder da descarbonização da cadeia siderúrgica mundial, com Wieland Gurlitt, sócio sênior da McKinsey. Chama ao palco um dos coordenadores do painel, José Murilo Mourão. Bom dia para todos, né? Nessa ABM Week, então, nós fomos convocados pela ABM para organizar esse painel. É um painel muito importante, né? Porque ele vai tratar de tendências e sustentabilidade no Ironmaking. E, nesse sentido, nós colocamos toda a cadeia do Ironmaking, começando no minério de ferro, aglomerados, a parte de altos fornos, tem também a parte de redução direta, e tudo isso envolvido, então, nessa primeiro estágio aí da siderurgia, que é o Ironmaking, né? Altos fornos, redução direta, etc. Tal. Então, nós vamos aqui abordar os temas principais dessa cadeia que influenciam, né, as emissões, principalmente de CO2, as mudanças tecnológicas que estão envolvidas nessas tecnologias, principalmente a parte de minério de ferro. A parte de minério de ferro, todos sabem dos movimentos no sentido de aglomeração a frio, como uma das tendências para que se possa reduzir as emissões. Nós temos a parte de carvão, que é fundamental, porque o uso de carvões não coqueificáveis poderão colaborar em muito junto às novas tecnologias de carbonização para a eficiência dessas unidades. E temos a revolução, né, na área de altos fornos e redução direta, com base em hidrogênio, recirculação, etc. e tal. Então, o objetivo desse painel, quando nós nos juntamos, as três comissões já comentadas, foi no sentido de selecionar temas, né, que pudessem cobrir essas informações e abrir um foco de discussão na própria ABM e também na comunidade siderúrgica. Então, essa foi a nossa missão, e nós selecionamos 3 apresentadores, né? Eu vou projetar aqui de uma forma... Aqui eu quero só apresentar para vocês como será a dinâmica, né, desse painel. Nós, então, escolhemos 4 painelistas, apresentadores, com esses 4 temas que estão aí no painel. Nesses 4 temas, vocês verificam que vai cobrir toda essa discussão aí em torno do Ironmaking. A dinâmica vai ser a seguinte: nós vamos ter 2 módulos, né? Um primeiro módulo que vai
de agora até próximo de 10h30 da manhã. Até esse momento, nós teremos 2 apresentações. A primeira com a Vale, o Paulo Freitas, vai falar, então, sobre as tendências da mineração e aglomeração de minério de ferro. Quem esteve aqui ontem pôde verificar o quanto a Vale está investindo na área de minério de ferro, com inovações e aglomeração a frio, etc. A segunda palestra, então, vai ser uma palestra muito importante, né, nesse momento, que é como mitigar as emissões de CO2 nos altos fornos. Teremos essa palestra apresentada pelo nosso colega Peter Kinzoe, da SMS Polvurt. Bom, após essas 2 apresentações, nós teríamos um pequeno tempo para debates, né? E depois saímos para um coffee break e retornando depois aqui às 11h05 para seguir com as 2 últimas apresentações. Quando teremos, então, o nosso colega José Naldin, hoje na CSN, que vai falar sobre o que se faz e como se deve fazer no alto forno para a gente evoluir nesse sentido da mitigação de problemas ambientais. E no final da apresentação, às 11h45, teríamos, então, a última, que teríamos o Wieland da McKinsey, né? Então, ele vai fazer aqui uma provocação, né? Nós tínhamos dado a ele um tema um pouco diferente, mas ele quis fazer essa provocação em que a McKinsey considera que o Brasil é um forte candidato a potencial para liderar, então, a descarbonização a nível mundial. Então, é uma provocação. Espero que vocês retornem após o café aqui para a gente continuar esse debate. Então, é isso que eu teria que colocar. Agradecer a BM o espaço, né, para as nossas comissões poderem debater isso aqui hoje. Então, eu gostaria de convidar aqui para sentar aqui com a gente o Paulo Freitas e o Peter, que nesse momento compõem o primeiro módulo aí das apresentações. Então, por favor, Paulo e Peter. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Zé Murilo, obrigado pelo convite. Não é a primeira vez que ele me convida, eu costumo aceitar os convites deles. Em 2004, tem algum tempo, ele me convidou para ir para a Vale. Eu saí, trabalhava no IPT na época, e fui para a Vale e estou lá desde então. E guardei um souvenir da época que eu entrei, que era um booklet de produtos, né? Então, aqui um Blast from the Past. A gente tem aqui os produtos da que a Vale tinha no ano que eu entrei, guardei por causa disso. Eu não quero assustar ninguém aqui, quem é muito novo pode não entender como é que isso é possível, mas aqui nós temos um produto embarcado em Tubarão com 66% de ferro, 3,65 de sílica, 0,7 de alumina, granulometria, aqui um material bem grosso, 58% de +1. Era o Rolls Royce, uma das melhores coisas que você podia ter para alimentar uma sinterização. Infelizmente, isso não existe mais. A geologia é insensível aos nossos apelos, as coisas evoluem, né? Em pouco tempo, eu sou metalurgista, não entendo nada de mineração, então me deram um concurso rápido de mineração. Basicamente, a mina começa do lado da usina, a usina ataca a melhor parte da reserva e só vai piorando depois. Então, a gente vê essa tendência aqui no Brasil. Carajás também já viu dias melhores, ainda é um produto excelente, na faixa de 65% de ferro. Mas você vê na Austrália a qualidade caindo para todo lado. Também uma piora generalizada, e aqui no sul não é diferente. Aqui a gente tem os últimos 10 anos de produção no Sistema Sul. Eu coloquei aqui, a gente colocou aqui primeiro, né, que não tem 10 anos essa foto, essa aqui é a foto de Itabira, aqui o Pico do Cauê, lá em 1940 e poucos, bem no comecinho da exploração. E aqui uma foto já da Cava Cauê, hoje está virando inclusive uma pilha de depósito de estéreo e rejeitos. E aqui a evolução tanto do +1,
a gente tem aqui nessa sequência aqui o mais um caindo. A gente vê que ele vai bem até mais ou menos 2014, e aí a gente tem uma queda aqui para baixo de 40%. Isso é extremamente negativo para a sinterização. E, ao mesmo tempo, a gente vê a sílica subindo. E o veja só, o que está acontecendo aqui, sobretudo? A gente está injetando pellet feed para tentar controlar a sílica. A sílica, de qualquer forma, sobe. Aqui nós estamos falando de uma sílica média embarcada em tubarão na faixa de 12% de sílica, que é um número extraordinariamente elevado. E aqui embaixo, isso com produto fino, ou seja, a gente já não tem mais aqui o que a gente chama hoje de sinterfeed, e não é um sinterfeed que tem uma origem hematítica mais, há muitos anos. Hoje você está basicamente trabalhando com o itabirito compacto, que acaba tendo uma distribuição granulométrica que pode ser chamada de um sinterfeed, mas que a rigor aquilo ali é um material altamente silicoso, no final das contas. Então isso acaba sendo uma coisa muito importante para nós. E aí a gente olha a perspectiva de futuro. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu gosto bastante dele. Ele procura, um diagrama de predominância, ou coisa parecida com isso, para a sinterização. Então aqui a gente tem alumina e sílica do sinterfeed, daquilo que está alimentando a sinterização. Essas duas faixas, essas duas linhas aqui paralelas ao eixo da alumina, elas são os limites conceituais, teóricos, que na prática a gente não gosta de romper eles. Para a operação da sinterização, 4,3 de sílica, abaixo disso, você costuma ter um sinter quebradiço. Existem algumas formas de você melhorar isso, controlando a basicidade, mas não é o normal, não é a grande prática da indústria. Você acaba trabalhando com uma sílica nessa faixa aqui. E uma sílica máxima aqui, que está botando 5,5. Tem gente que trabalha com sílica mais alta, infelizmente é a realidade de praticamente todas as sinterizações no sistema, em Minas Gerais, no Sudeste, perdão, né? Então Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que vão trabalhar com sílicas mais altas do que 5,5, e isso acaba gerando um sinter que tende a ser quase um tijolo. A gente chama, você consegue formar líquido demais, e você acaba tendo uma força, uma coesão entre as partículas muito grande. Você tem pouca porosidade, a redutibilidade é grande, e isso quando não gera problema no resfriador. Essas duas linhas diagonais aqui são as linhas de relação alumina-sílica. E elas têm uma relevância interessante aqui. A linha de cima é calculada, a gente calculou a partir do mix médio de minérios, o mix médio de carvões que são usados na coquificação e no PCI, de forma que daqui para cima a tendência de você ter formação de fase sólida, a tendência da viscosidade da escória do alto forno ficar muito alta e você começar a ter problemas de marcha no forno, problemas de escoamento de líquidos. Então, essa aqui é uma zona de alto risco para aquele alto forno. Tem como trabalhar, tem como mitigar com outros fundentes, outras formas, mas, de fato, quando a gente olha a prática mundial, ninguém gosta de trabalhar nessa área aqui de cima dessa curva. E por que a curva de baixo? Porque daqui para baixo, a escória do alto forno ela não serve para sinterização, para fabricação de cimento. Então, você perde um mercado importante para destinar esse coproduto. Então, normalmente, o siderurgista vai buscar colocar ou o seu sinter, ou pelo menos, se o sinter estiver fora dessa região aqui, ele vai trabalhar com uma série de aditivos para tentar trazer a escória média. Então, essa região central aqui, desse gráfico, seria a zona ideal para um sinter que não causaria nenhum problema, já estaria pronto e geraria uma escória mais perto do perfeito. E aqui eu plotei aquilo que veio lá de 2004, da Key Booklet, onde estava. Você vê que aqui ele é um corretivo de qualquer coisa. Praticamente você podia trabalhar com fundentes, com serpentinitos, dolomitos contaminados. Você podia trabalhar com fontes com uma mais alta sílica. Você tinha uma tolerância aos rejeitos da indústria muito maior que você podia estar colocando ali dentro. Em 2010 já entrou um pouco na região aqui, mas você tem uma tolerância grande à alumina. Você podia trabalhar com carvões piores se isso fosse necessário, carvões com alumina mais alta. Você poderia, em alguns casos você teria que colocar bauxita. Você vê que isso pode vir a ser um problema para poder vender essa escória. Hoje nós estamos mais ou menos aqui, e o futuro, né, esse ponto que está aqui, ele tem uma nota de rodapé minúscula aqui, que é quase para ninguém ler, mas eu vou falar ela aqui, que ela é focada em você ter é função do nosso plano de mina, é uma média de 10 anos e depende do nosso plano de mina. E esse plano de mina depende de uma série de licenças ambientais.
Então, da mesma forma como está aqui, pode ir para cá, dificilmente vai vir para cá, porque isso aqui já é um plano que contempla uma razoável dose de otimismo. Então, quando a gente está olhando aqui, você vê que o futuro não vai ser nada melhor, ou seja, se a gente olhar em Sinterfeed para frente, a tendência é que não haverá Sinterfeed aqui no sistema, em Minas Gerais. Você vai ter algum Sinterfeed altamente silicoso, o que torna necessário para toda a indústria aqui na região começar a trabalhar e buscar alternativas. O problema da alternativa a gente começa a entrar quase que numa opção binária. Você tem aqui no caso da produção de sílica, desse Sinterfeed silicoso, ou você faz então esse Sinterfeed silicoso, que é grosseiro e consegue alimentar a sinterização, ou você vai fazer um pellet feed. O problema de fazer o pellet feed, quando você separa a sílica e a hematita do itabirito, você gera o pellet feed aqui, que vai ter que passar por um processo de aglomeração que não vai ser a sinterização, ou uma sinterização com HPS, que vai funcionar, mas tem suas limitações, ou você vai ter em concomitante com isso a geração de rejeitos, que vai ter aí um processo que você vai ter que dar uma destinação para isso daqui. Então, a nossa abordagem aqui é reduzir, usar, e só o que sobrar é ser disposto. Então, falando um pouco aqui dos tailings, nessa questão que é um grande desafio. Talvez o grande desafio que você tem hoje é uma mineração, um beneficiamento com baixo consumo de água. Não só a questão não é o consumo de água, mas é a geração de um rejeito que vai precisar de uma barragem, que vai precisar de algum tipo de disposição. Então, o que a gente trabalha aqui é primeira coisa, a concentração dos rejeitos. Os rejeitos estavam saindo com 40%, 50% de ferro. Uma lama, um ultrafino com esse tipo de teor. A gente começou a olhar, e isso aí estava indo para uma barragem, estava eventualmente indo para uma pilha. A gente trabalhou e desenvolveu uma tecnologia, uma série de processos, estão em investimento e vão entrar em operação nos próximos anos, aonde a gente conseguiu em testes piloto, já maior, não foi em bancada, foi em uma maior robustez, reduzir em 40% o volume gerado de rejeitos por um determinado projeto. Então, isso já traz um grande benefício nessa primeira questão. A gente está tornando o processo mais eficiente, a gente está afinando um pouco mais o produto, torna até difícil, eventualmente, uma pelotização. Então, é importante a gente ter formas alternativas de estar lidando com isso daí, com esse fino. Por outro lado, a gente reduz significativamente a quantidade de rejeitos gerados, que é muito importante nesse caso. O segundo que eu coloquei aqui, dar uma destinação. A gente está saindo de barragens, a gente tem algumas barragens em operação, ou em construção ainda, fase final, com licença saindo, mas a gente não vê isso sendo uma grande solução para o futuro. O que a gente está vendo é justamente uma disposição em pilhas das barragens, desses rejeitos. A gente começou a trabalhar com isso em 2011, então não é uma coisa recente. A gente gastou 7 anos estudando isso, cerca de 100 milhões de reais em valores não atualizados, então se a gente contemplar, faturar isso pela inflação ou pelo dólar, esse valor certamente vai ser muito, muito maior. E ao longo de todo esse processo a gente chegou à conclusão que o filtro a vácuo ele era o melhor processo, seja cerâmico, seja o filtro prensa, o cerâmico ou o a vácuo comum, eles deram os melhores resultados para essa secagem. Não basta você desaguar com esse filtro, a gente tem que fazer uma coisa adicional, que tem uma espera numa pilha intermediária. Essa pilha intermediária vai para uma pilha de carregamento nos caminhões, e aí sim você tem à disposição, em conjunto com o estéreo, né? Então você faz um aterro experimental, faz todo o levantamento, tem todo o entendimento de qual que é o problema, como o produto, como o rejeito está se estabilizando ali, esse arenoso, ou o arenoso mais a lama, você esparrama e aí você faz uma compactação. A gente já está implementando isso em algumas operações, a gente teve uma demonstração que funcionou durante muitos anos em Vargem Grande, com bons resultados. Então, agora nós estamos na fase de rollout isso para as demais operações. E aqui,
A gente tem aqui a concentração a seco, que é o processo da New Steel, que a gente comprou lá em 2019. Final de dezembro de 2018 a gente comprou essa tecnologia. A grande vantagem dela, tem um consumo energético relativamente elevado, você precisa secar o minério, mas ela gera um produto muito a seco, um produto muito seco, com uma excelente separação entre os produtos. Então você tem uma tecnologia também muito robusta e muito flexível. Ele consegue produzir produtos com até 68% de ferro, ele consegue até trabalhar como um cleaner, em alguns casos, onde você pode entrar com pellet feed com 65% e você sai do outro lado com pellet feed com 68%, ou seja, você consegue com isso fazer um upgrade para a redução direta desse pellet feed, que vai ser muito importante quando as pessoas estiverem falando de descarbonização. Quanto mais rico for o material, melhor é para esse problema. Acho que essa vai ser uma das poucas vezes que eu vou citar a descarbonização aqui. Os outros palestrantes vão falar muito mais sobre isso. Então, para evitar que a coisa ficasse mais do mesmo, a gente está aqui focando mais em assuntos que ajudam a descarbonização, mas não avançam, não vou falar diretamente sobre o tema. É um processo de separação magnética, ele é muito eficiente e ele opera a seco. A gente está construindo uma planta em Vargem Grande, 1,5 milhão de toneladas, que entra em operação no ano que vem, 2023. A gente já está aqui discutindo, para serem aprovadas no ano que vem, uma planta em fazendão e uma planta em fábrica, também visando fazer o upgrade do material, fazer essa melhoria, em tese produções adicionais. E a gente está avaliando colocar um cleaner, que é essencialmente uma parte mais simples do processo, em Oman, onde a gente tem uma planta de redução direta, de forma a permitir o upgrade de alguns pellet feeds que a gente tem, sem gerar uma grande quantidade de rejeito. Ele gera, na verdade, um pellet feed pobre, com cerca de 58% de ferro, que a gente consegue depois injetar em sinter feeds, na blendagem, em outros clientes. Vamos lá. E, finalmente, dar um destino para isso. Então, a gente vem trabalhando já. Esse ano a gente deve fazer aproximadamente 1 milhão de toneladas de areia em Minas Gerais, no Espírito Santo. Estamos vendendo aqui em São Paulo também, e em Brasília, volumes menores, menos expressivos. A gente está praticamente muito perto de chegar a 800 mil toneladas em Minas Gerais. Aqui alguns exemplos, né? Então, é muito usado. A gente está com uma boa aceitação para argamassa de concreto, para argamassa e para concreto. Produtos de concreto também, por exemplo, postes, pilares pré-fabricados estão sendo usados. Peças pré-fabricadas aqui, um pouco mais complexas, também estão indo bem, e a gente está usando nas nossas obras internas. Então a gente acredita nesse produto, a gente está tendo uma boa aceitação, um bom uso aqui dentro. Então, peças pré-fabricadas que nós estamos usando, a construção da filtragem em Itabira, em outras obras em Itabira, nós estamos usando material feito com essa areia. A gente também está usando aqui essa areia para fazer base de um projeto aqui, que é o projeto Capanema, que está em construção. Então, a base para esse processo, a gente está usando essa areia. A gente também desenvolveu um processo onde você mistura com cimento, como a Uzi Minas tem lá o seu processo para fornecer para as comunidades no entorno. A gente está trabalhando com isso daqui para uma pavimentação de baixo custo para estradas de baixo movimento, com excelentes resultados também. E até aqui um estádio, quer dizer, esse estádio aqui, mais ou menos 50% da areia que foi usado, está sendo usado na construção dele, seja no concreto pré-moldado, seja na mistura no concreto usinado, eles estão sendo feitos com aproximadamente 50% de areia da Vale, que é oriunda desse processo de concentração. Então você separa aquilo que a natureza juntou há milhões de anos atrás, hoje a gente separa e está dando um destino econômico dos dois casos. E, finalmente, aqui, falar um pouco sobre a briquetagem. Já que eu tenho essa grande quantidade de finos, a alternativa que eu tenho é produzir o silicoso, que pode ser aglomerado na siderização, ou produzir um pellet feed mais rico, com uma granulometria não necessariamente muito boa para a pelletização, em alguns casos, se eu tiver aquele rejeito sendo concentrado. Eu vou ter um sinter feed também que eu posso aglomerar. E a gente está desenvolvendo, teve já uma palestra ontem, teve algumas palestras, a gente vem trabalhando isso aqui. Eu entrei na Vale em 2004, como eu falei,
já estava sendo esse processo, esse trabalho já vinha sendo desenvolvido naquela época. Então, não hoje nós estamos no final de um processo que começou há, eu diria, alguma coisa como 20 anos atrás, ou um pouco mais talvez. O Zé Murilo acho que vai se lembrar, porque é do tempo dele, é mais de 20 anos. Então, é isso, a gente já fez uma série de testes e nós estamos tendo bons resultados. Vou falar um pouco deles aqui agora. A aglomeração a fio ela consegue lidar com vários desafios da mineração e a siderurgia, por consequência, tem nos anos vindouros. Primeiro é realmente a emissão de CO2, NOx e SOx. Você tem, como é um processo onde você tem uma cura a baixa temperatura, esta cura a baixa temperatura, ela gera um consumo de combustíveis fósseis muito menor do que processos usuais como sintetização ou peletização. Com isso também você tem uma enorme redução na quantidade de particulados emitidos e gerados no processo. Há uma escassez enorme, com isso você usa também muito pouca água, você não tem moagem a úmido, você não tem moagem a seco, que você gastaria mais combustível, mais energia. Então você não tem isso, usa muito pouca água, mas você tem uma pequena secagem, você não tem nem adição de água no processo, você vai ter alguma coisa eventualmente para controlar emissões fugitivas durante o processo. O processo opera a baixa temperatura, você não precisa usar água para resfriar, então ele é muito mais eficiente no uso da água. E aí um ponto importante, ele tem uma flexibilidade enorme, e essa flexibilidade enorme, lógico que a gente não vai conseguir competir nunca com uma sinterização nova, mas uma sinterização em fim de vida, que vai ter um grande capex nesse final, a gente é extremamente competitivo, a gente tem bastante flexibilidade. Meu colega Rogério Carneiro apresentou ontem resultados envolvendo briquetes que a gente chama de alta performance, que são briquetes básicos, que têm toda a condição de substituir o sinter. Ele pode receber praticamente todos os mesmos rejeitos que vão para a sinterização, eles podem ser alimentados na briquetagem. É um processo, então, muito robusto, com grande potencial para estar substituindo a sinterização e também, além da peletização. Aqui um pouco comparando eles, né, de onde é que vem essa vantagem. Então, a gente tem aqui toda essa complexidade para peletização, toda essa parte de preparação, né, moagem, espessamento, filtragem, não precisa, né, na siderização e nem na briquetagem, mas na briquetagem você vai ter uma pressagem que é justamente a formação do briquete. Você vai ter ao passo que eu tenho uma queima a 1.300 graus aproximadamente, aqui eu vou ter uma secagem a 200 graus. Então, façam as contas, não é muito difícil fazer e perceber o quanto isso gera de diferença, qual que é a vantagem que isso gera para nós. Com todos esses benefícios que estão aqui, então, é uma ligação química, não é uma ligação metalúrgica, por isso a gente consegue fazer com baixa energia, consegue usar, inclusive, rejeitos, consegue lidar com os ultrafinos, aquilo que um dia ia para a barragem, a gente conseguindo secar, tornar isso um produto manuseável, a gente consegue colocar dentro do briquete e operar. Ele tem dependendo de como você faz ele, quais são os requisitos que você aplica, ele consegue substituir um lamp, ele consegue substituir uma pelota, ele consegue substituir um sinter. Já falei várias vezes, né, baixa emissão de CO2 comparado com sinterização e peletização, baixa emissão de particulados e tem uma excelente capacidade de manuseio e degrada muito pouco. Essa secagem ela torna o produto bem resistente e a gente já fez testes com transporte rodoviário, transporte ferroviário, a gente só não fez até agora transporte naval, transoceânico, que a gente deve estar fazendo um pouco mais para frente aqui, porque aí os volumes são maiores. A gente acredita tanto que a gente está investindo já bastante e fazendo acontecer com isso daqui. Então a gente tem uma planta de briquetagem em construção. Na verdade, a gente está pegando as duas primeiras plantas de peletização que a Vale construiu em Tubarão, a planta 1 e a planta 2, com um total de 6 milhões de capacidade, que estavam paralisadas e, na verdade, em processo de descomissionamento. A gente está convertendo elas para a produção de briquetes, perdão.
Eu vou mostrar um pouco mais as fotos mais para frente. É um investimento de cerca de 135 milhões de dólares, é um investimento razoável, é um bom investimento. Vai entrar em operação no começo do ano que vem. Qual que é a vantagem? No ano que vem a gente vai ter a primeira planta entrando mais ou menos no primeiro semestre e a segunda parte da planta, o segundo forno, entrando ali no segundo semestre. Então, a partir desse momento que essas plantas forem entrando, a gente vai começar a ter volumes que vão permitir com que a gente faça esses testes de transporte em navios. Mas tudo que a gente já fez com ferroviário e com rodoviário, o produto é realmente muito resistente. A gente tem uma planta que a gente está desenvolvendo em Vargem Grande, a previsão de startup é no ano que vem, mas está um pouco atrasadinho. E, finalmente, aqui, alguns projetos em desenvolvimento. A gente tem hoje 5 plantas, talvez até mais, que isso aqui, toda hora eu estou trabalhando e discutindo. Voltei ontem de um cliente, já começando a discutir com eles também uma planta colocalizada. A gente tem um MOU com a Ternium Brasil, esse é o que está mais avançado, assinado com a Ternium Brasil para a construção de uma planta colocalizada lá. E a gente tem outras parcerias, estão em análise com vários clientes, a gente tem bastante discussão aqui no Brasil e fora do Brasil também. Aqui é um layout padrão, né, tipo layout básico, só para entender um pouco como é que é essa planta, que cara que tem essa planta. Ela é uma planta, a mistura está entrando por aqui, ela tem 3 grandes etapas, que é a preparação, a briquetagem e a cura, a 200 graus, que é essa secagem mais estruturada. Então, o produto, você tem uma primeira preparação, você tem uma secagem aqui no final, uma adição de aditivos. Você tem aqui o processo de briquetagem, você gera os briquetes e eles vão aqui fazer a cura. Essa modularização da planta, da forma como ela foi bolada e a separação dos diferentes equipamentos, permite que isso aqui é uma planta padrão para um layout plano, quadrado. Você pode ir rearranjando isso daqui das mais diversas formas, de a forma a adaptar a uma topografia local, as condições da região que você vai estar colocando a planta para operar. E com isso, e a grande vantagem é que ela pode ser colocalizada com plantas novas ou existentes, e aí uma boa parte do aporte de calor que você faz, tanto na secagem, na preparação, quanto na cura, ele pode vir de calor vazio ou spent heat do sistema, ou seja, alguma coisa que você tenha já ali com 300, 400, 500 graus, que você não tenha mais como aproveitar, muito disso daí pode ser, dependendo da composição do gás, pode ser aproveitado aqui nesse processo. Então a gente vê aí nessas plantas colocalizadas um grande potencial de aplicação e a gente vê nessas plantas colocalizadas uma grande flexibilidade para os clientes. Em clientes que estão com sinterizações mais novas, isso vai entrar como um complemento de carga, eventualmente, e para clientes já com plantas em fim de vida, com sinterizações em fim de vidas, ou perto daqueles major overhauls, a gente vai ter aqui uma tecnologia bem competitiva. E a gente está fazendo, né, a gente pode fazer também uma conversão de uma planta de pilotização brownfield, a gente está fazendo a primeira agora, esse é o quanto a gente acredita nessa tecnologia. A gente vai com essa planta, que são fotos da obra, né? Então a gente está convertendo, já falei, está convertendo essa planta. Aqui você tem uma preparação maior, então a parte da preparação é bem diferente, então isso aqui está sendo bastante mudado em relação à planta existente. E a primeira planta vai começar aqui em 2023, né, o ano que vem. Aqui já está bem avançada a obra, a gente já passou de 50% e estamos caminhando muito bem. Vou voltar aqui. Aqui a gente vê as briquetadeiras já estão ficando em fase final de fabricação e chegada no Brasil. Opa. E então é isso, então as conclusões, né? Primeiro ponto, isso todo mundo já sabe, né? O grosso das reservas de minério no quadrado ferrífero hoje são de tabiritos, não são mais de hematita. Isso requer um processo de concentração para poder produzir um produto de grande qualidade, de alta qualidade, ou vai resultar na produção de um sinterfeed de alta sílica. O foco nosso é em melhorar e gerar menos tailings, então isso é muito importante para nós, que possa ser usado ou disperso em
em pilhas, disposto em pilhas, perdão. E, finalmente, a briquetagem ele entra complementando e fechando toda essa transição e essa evolução, suprindo um processo mais flexível, mais capaz de lidar com os diferentes tipos de produtos que vão estar vindo, aglomerando esses finos e com uma planta de uma footprint, uma pegada de carbono menor. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Paulo, parabéns pela... Parabéns pela presente apresentação, né? Senta aqui, por favor. E nós gostaríamos de agradecer a BM e a Vale, né, por ter nos ajudado, pela Vale, que sempre foi nossa parceira aqui, nos ajudado a difundir novas tecnologias e participar dos nossos seminários, etc. E tal. Então, leve o nosso agradecimento à direção da Vale, e até por abrir esse assunto, colocá-lo em discussão, o que vai nos ajudar bastante aí na BM também, nos nossos conceitos siderúrgicos aí. Eu só queria fazer colocar um pequeno ponto, né, da aglomeração a frio. Eu até comentei isso ontem, da importância desse tema, né, porque todo mundo que se envolveu em aglomerar minério de ferro desde os primeiros momentos, né, da tecnologia, pensava em aglomerar frio, né? Porque o consumo de energia era muito alto, né? As primeiras sinterizações e peletizações consumiam aí 500 mil quilocalorias por tonelada de produto, né? Então, sempre foi um desafio, sempre foi um grande desafio para todos aqueles que militaram nessa área aí, conseguir uma aglomeração a frio. Então, a Vale vem de anos estudando esse assunto. O Paulo se integrou à Vale em 2004, né? 2004, mas em toda a história da Vale sempre foi um desafio tecnológico, né? Buscar aglomeração a frio ou a mais baixas temperaturas para reduzir o consumo energético e as emissões. Então, todo mundo sempre estudou isso, várias empresas. Se vocês forem à literatura aí, vocês vão ver que tem muitos trabalhos, principalmente dos americanos, que desenvolveram basicamente a pelotização industrial, né? Vocês vão ver que tem muito trabalho importante. Mas nunca se conseguiu um aglomerado a frio ou a baixa temperatura, 200 graus, a Vale usa para secar, com a qualidade desse novo aglomerado que surge como um produto que vai causar muita polêmica ainda no meio acadêmico, no meio tecnológico, os operadores, para caracterizar o uso adequado, etc. E tal. Você sabe disso, como que evolui a tecnologia. Então, muito obrigado mais uma vez. Muitos de vocês aqui ainda não estavam presentes quando nós iniciamos a sessão, então nós vamos seguir aqui com o nosso módulo, com a segunda palestra, e ao final da segunda palestra nós vamos ter, então, os debates sobre o assunto. Quem quiser adiantar alguma questão para o Paulo e também para o Peter, que vai assumir ali o púlpito daqui a pouco, pode mandar por escrito aqui, que a gente vai catalogando para fazer no final. Quem não quiser, no final, usa o microfone aí para fazer as suas perguntas. Combinado? Combinado. Então, por favor, Peter. Bom dia a todos. Espero que tenham bom dia aqui. E eu tenho agora o prazer de apresentar para vocês a nossa estratégia de mitigação das emissões de CO2 de uma aceria baseada em alto-fornos. Primeiro, algumas palavras a respeito da nossa empresa. Então, a SMS é a empresa que ontem organizou o cocktail. Espero que vocês gostaram. Mas também a SMS é uma empresa de engenharia e tecnologia alemã com mais de 150 anos de história. Ô Peter, pode falar mais próximo do... Mais próximo?
A SMS é uma empresa de tecnologia e engenharia com mais de 150 anos de história e sempre focando em inovação e qualidade. Hoje a inovação é especificamente concentrada para desenvolver novos produtos para a indústria 4.0 e também tecnologias para reduzir emissões de CO2. Recentemente também a SMS fez aquisições estratégicas, como a Veta aqui no Brasil, justamente para a indústria 4.0, assim como a aquisição a 100% agora, a integração a 100% da Paul Wurth dentro do grupo. Ao respeito da minha apresentação, eu vou primeiro mostrar alguns fatos ao respeito das emissões de CO2 e o sistema ETS na Europa, para depois falar da possibilidade de reduzir as emissões de CO2 saindo da produção da aço com altos fornos. Esse conceito nós chamamos, o conjunto dessas medidas nós chamamos o Blue Blast Furnace, que vou mostrar depois. E no final vou mostrar também um setup de uma aciaria baseada em alto forno ainda que é bastante flexível em vista da utilização de energias e minérios e também permite ter bastante baixas emissões de CO2. Então, isso, claro, vimos já algumas vezes ao longo desse congresso aqui. A indústria da aço está responsável para 7%, ou possivelmente até 10%, foi debatido algumas vezes aqui, de emissões de CO2 no mundo. E por isso tem grande pressão dos governos e também do público em cima da nossa indústria para reduzir essas emissões. Isso também não se vai resolver sozinho, por sorte, porque ainda a demanda de aço está aumentando. Especificamente, o aço é um ingrediente muito importante para conseguir decarbonizar o mundo. Nós sabemos que tem muitos países que já têm definido uma estratégia, um plano de reduções de emissões de CO2. Aqui para a Europa, estão mostrando uma redução de 55% até 2030 e ficar neutro em emissões de carbono em 2050. Para a nossa indústria, esse problema não é só substituir agora a matriz energética para uma matriz energética que está livre de emissões de CO2, mas nós temos também um problema que o carbono é um redutor e um ingrediente metalúrgico também. Então, para a nossa indústria, essa decarbonização ainda está mais complicada que para outros. Porque é óbvio que no futuro a qualidade do aço ainda tem que ser aumentada. E nesse mapa aqui mostramos as metas de decarbonização, então net zero emissões dos diferentes países no mundo. Ainda tem alguns países que não têm meta, outros têm metas muito longe em frente, como 2070, 2060, mas tem muitos países que têm uma meta em torno de 2045 ou 2050. Os mais ambiciosos estão em Finlândia com 2035, Áustria e Islândia com 2040. Agora nós colocamos nesse mapa aqui a produção de aço em cada uma dessas regiões, baseado na rota de produção alto forno BOF. Então, se se soma todos esses números aqui, chegamos a uma produção acumulada de 1,3 bilhões de toneladas, em cima de 1,9 bilhões de toneladas de produção em 2020, então 70% aproximadamente. Se agora vemos o tempo que temos para decarbonizar essa produção, nós vemos que temos que decarbonizar cada ano 35 a 37 milhões de toneladas de produção de aço, que hoje está feito com alto forno BOF. Então, isso é uma meta bastante ambiciosa e, a meu ver, bastante difícil a ser atingida. Claro, para poder atingir tal meta, tem que colocar custos. Por isso temos esses sistemas de taxação de CO2. Em princípio, tem dois diferentes sistemas, o Carbon Tax e outro sistema de certificados com sistema de negociação.
tem países que têm um ou outro sistema, outros que têm mesmo os dois sistemas implementados, como se pode ver aqui, por exemplo, em Canadá, em México e na Europa também, em alguns países. O que nós vemos aqui, o preço mais alto relacionado a emissões de CO2 na Europa, com quase 90 euros a tonelada, seguida por Nova Zelândia, que tem aqui 48, e Canadá com 32 euros a tonelada. Então, sabendo que uma tonelada de carvão emite mais ou menos 3 toneladas de CO2, é óbvio que na Europa hoje o custo das emissões relacionado à queima de uma tonelada de carvão é muito maior que o custo próprio da compra da matéria-prima. Então, esse sistema de taxação vai ter um efeito muito elevado nos custos de produção das acerrias e, finalmente, no custo no preço do aço. Na Europa, hoje, ainda não se precisa pagar para 100% das emissões, porque temos certificados livres, que estão atualmente em 1,34 toneladas por tonelada de aço produzido. O que mostramos aqui nessa folha aqui é a proposição da Comissão Europeia, que se debateu esta semana dentro do Parlamento Europeu, para acabar com esses certificados livres. Então, a proposição atual é deixar os certificados livres até 2025 e depois, cada ano, reduzir em 10% os certificados para chegar a zero em 2035. Então, como o preço que tem os certificados CO2 hoje, isso significa que mais ou menos cada ano o preço da fabricação de aço vai aumentar em mais de 10 euros. Mas isso é só uma proporção, tem também uma outra que já quer acabar com esses certificados livres até 2030. Então, colocando ainda mais pressão em cima das acerrias. É óbvio que tal sistema ou tal redução dos livres certificados não pode ser sem uma proteção do mercado europeu. Por isso se está também debatendo essa semana o Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, que isso, em princípio, o princípio desse é simplesmente de, se tem um custo para as emissões na Europa para emitir CO2 da fabricação do aço, temos que ter a mesma coisa no país do qual se importa aço, para proteger a produção europeia. Então, se as emissões no país de origem do aço estão em cima do permitido livremente lá na Europa, tem que pagar para essa diferença e também, se o custo por tonelada emitido está mais baixo, tem que pagar também. A proposição, por momento, prevê que tem um período de transição de 2023 a 2025, no qual só se tem que declarar as emissões, e depois, a partir de 2026, tem que começar a pagar para essa diferença, ainda se considera claro esses certificados livres. Então, isso está debatido essa semana e uma decisão junto com a redução dos certificados livres vai ser em setembro desse ano. Esse sistema CBAM, por momento, está só aplicado para o escopo 1 das emissões, então a produção direta e também as plantas juntos dentro da acerria que utilizam os byproducts, por exemplo, as termoelétricas. O escopo 2, então as emissões relacionadas na compra da energia elétrica, ainda não estão considerados, mas tem uma proposição de incluir esses também. O escopo 3 ainda não está incluído, mas pode ser incluído no futuro. Para o Brasil, qual será o impacto? Relativamente pouco, suponemos, porque temos só 4% das exportações de aço para a Europa, mas para as exportações, com certeza vai aplicar, porque as emissões estão relativamente altas no Brasil, porque tem só coque e carvão, principalmente na produção, não tem gás natural, e também não tem taxação aqui no custo no Brasil. Vamos agora para as
medidas que podemos fazer para reduzir as emissões de CO2 baseado na rota do alto forno e vou apresentar aqui, então, o sistema do Blue Blast Furnace. Primeiro, esse mapa aqui mostra as diferentes rotas de decarbonização. Vemos aqui na esquina esquerda, aqui embaixo, a rota do alto forno BOF hoje, que representa 100% das emissões. Na esquina direita arriba, tem o processo, em princípio, neutro em emissões de carbono, baseado em green hydrogen e energia elétrica verde para a fusão do DRI. É óbvio que isso é muito grande passo e impossível de fazer em uma vez. Então, tem várias outras etapas também dentro desse esquema aqui, como, por exemplo, a redução direta primeiro com gás natural, que está sendo feito já em muitos países onde tem natural gas em abundância e a baixo preço. Mas o problema dessa rota é que também precisa minério de alta qualidade. Então, para evitar esse problema aqui, se está também desenvolvendo, mirando muito intenso agora, uma rota que passa uma etapa intermediária. Então, em princípio, aqui, o DRI produzido com gás natural ou com hidrogênio está primeiro fundido dentro de forno a água submergido, o Open Blast Furnace, que ainda trabalha em ambiente redutor. Então, tem agregação de carvão também dentro desse processo para permitir essa operação e uma separação da escória antes de colocar na gusa dentro do processo atual de produção com BOF. Bem, esse processo, porque passa por essa fase redutor, precisa carbono e não é tão neutro em emissões como a rota direta com forno elétrico. Vindo tudo isso aqui, por isso nós estamos colocando muito esforço ainda no alto forno para ver até onde podemos chegar como alto forno, com esse elemento que já conhecemos muito bem. Então, isso vai ser a principal parte da minha palestra agora. Então, para só recordar um pouco por que o alto forno é a rota de produção preferida de aço hoje. Porque, é claro, uma tecnologia muito velha, com muita maturidade e principalmente também com uma muito alta produtividade. Dentro da açaria, ela também tem uma posição privilegiada ou central, porque toda a logística da entrada matéria-prima e também depois a saída de gusa está todo concentrado nela. Então, se queremos trocar esse setup para colocar outras tecnologias, vai ficar bastante complicado e com muito alto custo. O alto forno tem uma grande vantagem que ele é muito flexível ao respeito da utilização de matéria-prima, aqui principalmente também dos minérios que podem ser utilizados. Ele pode utilizar também minérios, como já vimos agora, que tem aumento de concentrações de impurezas. E finalmente, porque ele utiliza também uma energia sólida, uma açaria baseada no alto forno é mais independente das redes energéticas e assim do custo flutuante dessas redes, assim das disponibilidades. Para amanhã, que achamos vai ser diferente? Bem, nós achamos primeiro que o custo das matérias-primas de alta qualidade vai aumentar, porque de lado vemos aqui a preparação desses materiais é mais complicado, e do outro lado, se temos mais plantas de redução direta, a demanda vai aumentar. Esperamos que a energia elétrica verde o custo dela vai diminuir, isso já vimos nos últimos anos, e com certeza isso vai continuar, possivelmente um pouco mais lento que nós vimos nos últimos anos, mas com certeza vai continuar a reduzir, que está muito bom para nós. Mas o consumo de energia da produção de aço é muito elevado. Então, colocamos aqui um pequeno exemplo. 2,5 milhões de toneladas de produção de aço baseado em hidrogênio verde vai precisar mais ou menos uma potência
de 1,5 gigawatt de energia elétrica. Então, isso continua. Então, a potência instalada deve ser ainda maior em caso de energia elétrica verde. Então, nós não achamos que de um dia para o outro podemos trocar simplesmente a rota de produção, mas isso vai precisar tempo. E por isso temos essa proposição de reduzir, de mitigar as emissões de CO2 dos altos fornos com passos a passos. Então, o que chamamos nós o Blue Blast Furnace? Então, o Blue Blast Furnace, ele cobre todas as medidas de reduções de emissões de CO2 no alto forno, que ainda fica no mesmo conceito de operação, baseado em coque, como conhecemos hoje. Mas é óbvio, para reduzir emissões de CO2, vamos tentar de minimizar essa utilização de coque. Isso queremos fazer utilizando outras energias dentro do forno, que tem footprint de CO2 menor. Elemento-chave desse alto forno é a segunda linha de injeção de gás de syngas ou syngas dentro da cuba do alto forno, que permite também aumentar a injeção de gases aqui na tubeira do forno. E, finalmente, é aqui, especificamente para o Brasil, muito importante, também a integração de biomassa dentro da produção de aço. Nesse gráfico mostramos o footprint CO2 das diferentes energias, mas por megajoule, então por energia conteúdo. Então nós vemos que PCI coal e coke temos maiores emissões, como sabemos, seguida para os gases, gás natural e gás de cocaria, e temos biomassa e green hydrogen que estão livres de emissões. Então, o que buscamos é maximizar agora essas energias que são baixas em emissões, coke oven gas, natural gas, green hydrogen, para injetar essas na tubeira do forno e também para a produção de syngas que podemos injetar na cuba do forno. Então, isso vai permitir reduzir o coke rate e também o consumo de carvão na tubeira. Importante também nesse processo de aumentar a utilização eficiente do gás dentro do alto forno, então de reciclar melhor o gás do alto forno para utilizar este para fins metalúrgicos e reduzir o consumo de energia primária. E assim, claro, vamos reduzir a possibilidade da produção de energia elétrica própria da usina. E para essa produção reduzida, temos agora substituir com energia verde que temos que comprar. E, finalmente, também a integração da biomassa. Então, tudo isso é principalmente o que chamamos o Blue Blast Furnace. Então, vamos para o primeiro ponto aqui, a utilização eficiente dos gases dentro do forno. O primeiro, uma tecnologia que já se utiliza hoje bastante. Nós temos muitos projetos na Europa já com nossos clientes, é fácil de instalar, é a injeção a frio de gás de cocaria dentro do alto forno. Então, injetando o gás de cocaria dentro do alto forno, podemos reduzir o coke rate do forno ou a injeção do PCI e reduzindo assim as emissões do próprio produto, do próprio alto forno e também dos auxiliary plants. Assim vamos reduzir direto o consumo primário de energia da planta, também colocando menos gases, claro, para a produção de energia elétrica. Isso é uma solução que é fácil de instalar e com um capex ainda bastante reduzido. Então, por isso é uma das primeiras ações que está realmente sendo implementado lá na Europa. Aqui temos umas imagens de tal instalação, então temos aqui as tubeiras com as linhas de gás de cocaria que vai para as lanças ou portos de injeção dentro das tubeiras. E no lado direito aqui vemos a foto como estão as válvulas para a distribuição do gás.
Agora vamos para o elemento principal desse Blue Blast Furnace, que é a segunda linha de injeção. Então, o que pretendemos fazer? Nós queremos injetar síntese gás com alto conteúdo de hidrogênio e CO dentro da cuba do forno, para já ajudar aqui na redução indireta dentro do forno e assim reduzir o coke rate. Mas tem também segundo efeito aqui, que é simplesmente que nós chegamos a aumentar a temperatura média no forno, que se pode apreciar dentro dessas duas simulações que se mostra aqui. Então temos uma temperatura do topo do forno maior, que permite agora de aumentar o enriquecimento com oxigênios na tubeira, junto com uma injeção aumentada de gases auxiliares aqui na área de tubeira. O que conseguimos com isso aqui? Então podemos conseguir reduções de emissões de CO2 em até 28%. Também podemos, isso depende, claro, da situação de custo de cada planta, podemos reduzir o OPEX, dado que reduzimos o consumo de coke. Podemos aumentar a produção do forno, porque agora não todo o gás passa mais pela zona coesiva, mais parte passa em cima. E, finalmente, isso é uma tecnologia, nós chamamos add-on, porque nós não vamos em essas áreas muito congestionadas da área de tubeira, mas vamos um pouco em cima, onde também não é fácil implementar, mas nós já fizemos esse exercício para vários clientes agora e nunca encontramos um problema para uma solução de implementar tal sistema. Para a produção do gás de síntese, temos diferentes tecnologias, 4 em total, 2 baseados em gás de coqueria e 2 baseados em gás natural. Os processos que implementamos são 2 diferentes. Em princípio, é uma oxidação parcial e outro é uma reformação do gás natural ou gás de coqueria, que vemos os dois aqui. Sim, essas 2 tecnologias que têm como input o gás natural são tecnologias para as quais nós fizemos parcerias com empresas que trabalham na área da petroquímica e adaptamos o processo dele para poder ser utilizado dentro do nosso ambiente. As 2 tecnologias para reformar ou oxidar parcialmente o gás de coqueria, estamos desenvolvendo nós mesmos junto com sócios lá na Europa. Por que estamos desenvolvendo 4 tecnologias? Isso simplesmente porque cada aceria tem uma situação diferente. Nós temos que olhar diferentes fatores, como a disponibilidade de gás de coqueria, disponibilidade e custo de gás natural, custo da energia elétrica, disponibilidade de oxigênio e também, simplesmente, se cabe uma instalação dessa perto de um alto forno. Tem footprint que é bastante diferente de uma tecnologia para a outra. Eu não vou entrar no detalhe dessa planilha aqui, mas, então, esses são os principais pontos que temos que olhar para selecionar a tecnologia certa a ser utilizada. Agora vamos para a implementação ou incorporação de hidrogênio dentro do processo de fabricação de aço com o alto forno. Tem alguns projetos onde se coloca hidrogênio na tubeira do alto forno e o hidrogênio é frio. O problema nesse momento é que só uma pequena parte do hidrogênio injetado está realmente utilizado no alto forno, mas a maioria do hidrogênio está saindo do alto forno, junto com o gás do alto forno. Então, se esse hidrogênio está fabricado de maneira verde, com eletrólise e energia elétrica, o que significa isso? Nós injetamos 100% do hidrogênio dentro do forno, mais de 50% sai do forno sem ser utilizado dentro do forno. Depois, utilizamos ele na termoelétrica para produzir energia elétrica com menos de 35% de eficiência. E depois, produzimos de novo esse mesmo hidrogênio com 65% de eficiência. Então, esse hidrogênio que injetamos dentro do forno, mais que 50%,
tem uma eficiência energética de 23% e nós perdemos 77% dessa energia. Por isso, para poder realmente utilizar hidrogênio de uma maneira eficiente dentro do forno, tem que ter um outro sistema. Isso justamente se pode atingir com a reformagem e injeção do gás dentro do forno. Porque o objetivo dessa reformagem é que nós vamos reformar gás de cocaria ou gás natural junto com gás do alto forno. Assim, nós reduzimos ou até eliminamos o gás que está indo para a termoelétrica. E na reformagem nós podemos ter uma eficiência muito elevada que está em cima de 85%. Então, assim, aqui nós podemos utilizar o hidrogênio dentro do forno com uma boa eficiência total. Nesse esquema mostramos as possibilidades de reduções de emissões como uma planta de alto forno. Então, em cima temos aqui o alto forno atual, como utilizando coque e injeção de carvão. E o primeiro ponto é, por exemplo, utilizar carvão vegetal dentro da sintetização. A proposição aqui é utilizar 50% de carvão para substituir coke e carvão antracito dentro da sintetização. Isso permite já uma redução das emissões de 5%, com uma quantidade de charcoal ainda razoável. Se nós agregamos aqui agora a injeção de syngás dentro da cuba do forno baseado em gás de cocaria, podemos aumentar essas reduções de emissões para 17%. Agora depende se nós temos hidrogênio verde disponível ou não. Em caso que nós não temos disponível, precisamos gás natural. Então, com a injeção de gás dentro da cuba do forno, podemos aumentar a injeção de gás dentro da tubeira do forno e chegamos aqui a 21% e 28% de reduções de emissões de CO2, respectivamente. Isso ainda pode ser aumentado se injetamos esses gases também quentes na tubeira do forno. Agora não temos mais hot blast, mas uma injeção de oxigênio puro frio. E aqui chegamos a 34% e 48%, respectivamente. Ainda tem potencial de aumentar essas porcentagens utilizando pellets, por exemplo, e também para aplicar carbon capture. As cifras que estamos mostrando aqui representam só carbon capture aplicado na planta de reformagem de gás. Então, é óbvio, nós podemos também ir nas outras utilizações para fazer a carbon capture para ter uma redução das emissões ainda maior. Bem, para desenvolver essas tecnologias, nós fizemos acordo com a Dillingen e temos projeto H2 Syngás, que é parte da rota de transformação da Dillingen. Então, esse projeto de desenvolvimento consiste em dois desenvolvimentos, em princípio. É a própria produção do syngás e outro é a injeção dentro do forno. Então, syngás, só para não explicar antes, possivelmente, syngás é gás que consiste principalmente de CO e hidrogênio e que vamos produzir a partir de metano, que está contido no gás do alto forno, do gás de cocaria, junto com o CO2 que vem do gás do alto forno. Nosso processo de produção, ele funciona a alta temperatura e não precisa catalisor que não é muito compatível com gás de cocaria, porque tem impurezas como agentes sulfurosos e também hidrocarburos, altos hidrocarburos que vão coquefiar o catalisor. Atualmente, os testes que estamos já fazendo é para optimizar as condições operacionais e testar também materiais para esse reator. O segundo desenvolvimento é a própria injeção do gás dentro do forno. Então, para isso, nós utilizamos a tecnologia de Catalytic Partial Oxidation de gás natural, porque ela está disponível a pequena escala e é muito flexível essa tecnologia. Então, nessa parte do desenvolvimento, vamos checar a posição da injeção, o tipo de injetor e o desenho deles, assim como, por exemplo, a velocidade de injeção
e, claro, o comportamento do alto forno com o gás de síntese dentro da cuba do forno. Aqui se pode ver as diferentes etapas do desenvolvimento. Então, agora estamos nessa primeira fase. A planta que vocês podem ver aqui é a planta piloto que temos, que já está em operação desde outubro do ano passado. Os resultados que temos até agora estão em acordo com nossas esperanças. Então, nessa etapa 1 aqui, isso é o teste finalmente da injeção dentro do forno. Isso ainda não, por isso começamos agora a engenharia, mas ainda não está implementada. Isso não sei exatamente quando vai ser, depende também da atribuição de subsídios da Europa. Depois temos etapa 2, 3 e 4, onde vai entrar em operação depois também a reformagem, que vamos agora nessa pequena planta aqui, em escala industrial, e vamos aumentar então o volume de gás injetado até 20, 75 ou 120 mil metros cúbicos por hora. Agora para a integração de biomassa. Então, a biomassa, em princípio, não pode ser utilizado tal qual no processo das acerrias, mas tem que ser preparado. Por isso, tem que ter uma planta de pirólise entre os dois para produzir biochar que tem uma alta densidade energética e, especificamente, também características bem definidas. Mas fazendo pirólise especificamente com demanda de alto carbono fixo ou baixo conteúdo de voláteis, é claro, vai também produzir byproduct, que pode ser calor ou também syngas que pode ser utilizado em outros queimadores, por exemplo, nas acerrias. Nós achamos que aqui no Brasil isso é um método muito importante para reduzir emissões de CO2, porque aqui simplesmente tem a capacidade de fornecer muita biomassa para as acerrias. Aqui tem uma mapa mostrando o eucalipto planteado no estado de Minas Gerais. É óbvio, não todo está planteado para as acerrias, mas só para dar uma ideia aqui. Então, a disponibilidade das áreas é de 1,9 milhões de hectares, com uma produtividade média de 40 metros cúbicos por hectare e ano. Podemos produzir 76 milhões de metros cúbicos de madeira. Então, o que significa isso? Com 76 milhões de metros cúbicos de madeira, podemos fabricar 15 milhões de toneladas de carvão, que corresponde a 65% da importação de carvão anual do Brasil. Ou, também, essa cifra é importante de ver, isso é uma energia que corresponde a uma potência de 15 gigawatts. E a mais, como os byproducts, vamos ter mais 13 gigawatts em forma de gás que pode ser utilizado e que corresponde a mais de 50% da importação de gás natural do Brasil. Bem, para poder utilizar a madeira de uma maneira eficiente, temos que ter as tecnologias adequadas. Nós pensamos que para o eucalipto, uma tecnologia muito bem é a tecnologia da Valorec, o Carboval, que já foi apresentado aqui, que utiliza os logs da floresta. E temos, do outro lado, também outro processo, tipo forno ou tambor rotativo, como também vimos aqui, a Vale está construindo uma planta piloto agora. Aqui, essa planta já está existente na Europa, que pode produzir lá carvão para os resíduos, porque a floresta não produz só os logs, mas também resíduos. Então, nós achamos que tem que ter dois processos para poder tratar realmente de maneira eficiente toda a floresta. A qualidade do carvão pode ser ajustada em acordo com as demandas, em função do tempo de residência e temperatura aplicado dentro do processo. O Carboval tem uma grande vantagem também, que ele pode recuperar os byproducts como o tar, que tem alto valor agregado. Então, para a integração de tal planta dentro de uma acerria, é importante então de não considerar só a utilização do biochar, mas também do biosyngas, porque é muita energia que está conteúdo.
Então, para isso, tem diferentes possibilidades que mostramos aqui. Pode ser implementado na sintetização, no próprio alto forno, mas também nos fornos elétricos, por exemplo, se tem mais desses aqui em conjunto com fornos de redução direta. E, óbvio, projeto desse precisa fornecimento sustentável de biomassa. Então, toda a cadeia de alimentação de biomassa tem que ser bem estudado e tem que ter contratos para assegurar que esse projeto seja êxito. E, especificamente, essa biomassa tem que ser certificada para ter realmente a vantagem das reduções de emissões de CO2 atribuídos. A biomassa não está sempre perto das acerias, por isso temos duas diferentes soluções para trazer a biomassa para as acerias. Uma é o Green Sinter, que em princípio se baseia na ideia que temos muitas áreas, por exemplo, Minas Gerais, onde tem minério e também a biomassa. Então, por que não produzir já o carvão na granulometria requerida para a produção do Sinter, misturar em esses lugares onde temos dois e transportar os dois juntos? Porque o problema da biomassa é justamente o transporte. Se já fazemos a carbonização e temos finos de carvão para transportar, tem muitos problemas como emissões de particuladas, tem inflamabilidade, alto volume, porque a densidade é muito pequena, então muito alto custo de transporte. Misturando os dois, podemos reduzir esse problema e ter projeto com custo vantajoso. Também para exportação, isso é bom produto. E, por exemplo, 1 milhão de toneladas por ano de exportação para o produto para a Europa vai permitir a redução de emissões de 270 mil toneladas de CO2 por ano, que corresponde ao custo de CO2 de hoje a 22 milhões de euros de economia de CO2 por ano. E o segundo, claro, que o Brasil já está fazendo muito, é o Green Pig Iron, que já está um commodity, mas achamos que esse vai ter bom futuro também, porque na produção de aço por via de hidrogênio vamos ainda precisar carbono. E aqui o Green Pig Iron pode ser uma muito boa fonte para suprir essa demanda de carbono. Bem, agora vamos para o setup dessa futura planta baseada ainda em alto forno. Então, na esquerda vemos aqui uma planta atual com dois altos fornos, BOF, utilizando 15 a 20% de sucata, produzindo 6 milhões de toneladas de aço líquido por ano. Então, o conceito poderia ser eliminar dos dois fornos e equipar esse forno restante com todas as possibilidades que mostramos antes, que permitindo assim também aumentar a produtividade dela para 3,1 milhões de toneladas por ano. Agora temos que incluir essa aceria também um forno elétrico para poder aumentar a utilização de sucata ou também DAI, Green DAI e HBI, para ainda produzir 6 milhões de toneladas por ano. E fazendo tudo isso aqui, nós podemos ter setup que tem 80% redução de emissões de CO2 comparado na planta que vemos aqui na esquerda. Ok, muito obrigado. Eu acho que fica perfeito no tempo. Pô, Pedro, você é um campeão, viu? Porque terminou exatamente aos 40 minutos do seu tempo, né? Então, gostaríamos de agradecer mais uma vez a SMS Polvúcio, que é uma parceira da BM, sempre trazendo aqui essas tecnologias desafiadoras, né, para nós e etc. Então, podia tomar assento. Nós temos, então, um tempo aí para debater essas duas primeiras apresentações, né, com questões que vocês queiram colocar. Então, por favor, aí, os microfones estão abertos a perguntas, né? Enquanto vocês vão decidindo, eu vou fazer uma pequena pergunta para o Paulo aqui, meu amigo lá da Vale, né? Nós poderíamos entender pela sua palestra, né,
que o sistema sul da Vale, com os problemas de minas e reservas, que a gente já conhece há bastante tempo, o sistema sul vai se tornar, ao longo do tempo, e esse horizonte a gente não sabe, nós de fora da Vale, um produtor de pellet feed? Perfeitamente, Murilo. O que a gente vê, na verdade, quem vai determinar se vai ser um pellet feed ou um sinter feed silicoso vai ser o mercado. A vocação de Minas Gerais hoje é essencialmente a produção de pellet feed, ou de um sinter feed silicoso naqueles teores que eu mostrei. Então, essencialmente, o que a gente vê justamente, e muito do que o Peter trouxe também, todos esses processos de transição que a gente vê para a descarbonização vão demandar minérios com menor teor de sílica. Então, a minha visão aí é que ao longo dos próximos 10, 15 anos a gente vai ver realmente um aumento significativo da produção de pellet feed em Minas Gerais. Em Minas Gerais como um todo, não só da Vale. Agora eu vou fazer uma pergunta para você também. Os projetos de alto forno base coque terminam quando? Em outras palavras, a Polvurt não vai projetar mais altos fornos a coque. Bem, ainda o nosso... Greenfield. Nós estamos falando de Greenfield. Greenfield, nós acabamos de ter um projeto um pouco Greenfield em Rússia, que agora, claro, está acabando. Mas na Europa Greenfield não, mas no mundo eu acho ainda vai ter projetos. Nós temos muitas propostas também na Índia, por exemplo, onde se vai ainda aumentar a produção de aço com alto forno. A coque, sim. Ok, gente. Então, foi só uma provocação. Então, o professor, faça as suas perguntas. Hoje temos dois Peter, né? Um é Paulo, outro é Peter. Tudo bem, brincando. Mas a primeira vai para o Paulo. Eu tenho uma curiosidade. Você tratou, né, do problema de depleção do minério de ferro, principalmente do sinter feed, né? Isso é tendência mundial, quer dizer, Austrália, Índia e outros produtores aí também estão nesse nível ou especificamente aqui no Brasil? A tendência é mundial. A velocidade com que cada região tem o depletion, vai ser diferente. Não podemos esquecer que, a rigor, a pelotização surgiu para resolver um problema de depletion nos Estados Unidos na década de 40, 50, mais ou menos. A China, em 2000, produziu, o RON estava na faixa de 35, 40 de ferro, hoje está na faixa de 28. Quer dizer, o depletion, ele é toda província mineradora aqui, quando ela entra em operação, você começa pelos alvos mais ricos e vai descendo a qualidade dos alvos. Então, a mesma coisa a gente está vendo, você vê na Austrália. Então, o split de produtos que saem da Austrália tem piorado, a qualidade média embarcada, por consequência, tem piorado também, ainda que tenha aumentado em muito a produção de minério. Então, essa tendência ela é mundial. O que resta hoje são alguns alvos em alguns lugares do mundo onde a logística ou as condições geopolíticas são mais complexas. E o dia que eles começarem a ser lavrados, também vão começar a entrar em depletion, né? Toda a mina entra em depletion do primeiro dia em diante que ela entrou em operação. Não, só para considerar, na Austrália, a Fortescue, né? A Fortescue fornece minério no mundo aí com 55% de ferro. Eles produzem 55 a 58, né? 58 é o grosso do volume. E eles, na verdade, pegaram, né, os alvos que foram ficando para trás, que tanto o BHP quanto o Rio Tinto não usavam, não se interessaram, devolveram por qualquer tipo de regulamentação da época. Então,
Agora, mesmo o BHP Rio Tinto, o que a gente vai vendo é isso, quer dizer, o que vem a segunda, terceira, quarta leva de projetos em operação são reservas piores. Posso ir? Mais uma pergunta para o Paulo? Pode ser? Paulo, nós ouvimos aí, né, quer dizer, o desenvolvimento que a Vale fez em briquetagem, uma coisa excelente aí. Né? Pode nos dizer como é que vocês estão vendo o desenvolvimento da parte dos equipamentos para briquetagem? Porque essa é uma das coisas que, pelo menos a gente tem aprendido dos problemas de briquetagem, pequena escala, tudo bem, mas nós estamos falando de siderurgia, né? Milhões, a primeira planta aí de 6 milhões de toneladas, né? Quer dizer, até onde vocês chegaram a essa concepção, juntamente com que desenvolvimento na área de equipamentos para briquetagem? Bom ponto. É uma excelente pergunta, na verdade. Excelentes perguntas são aquelas que são difíceis de responder. Mas o ponto é a produção dos equipamentos é o caminho crítico nesses projetos. São, como você bem colocou, volumes expressivos. Então, a gente tem trabalhado desenvolvendo diversos fornecedores e estamos também, muito em função das crises de supply chain que nós estamos vivendo nos últimos anos, está afetando um pouco esses projetos. Então, nós também estamos procurando desenvolver fabricantes em diferentes geografias, de forma a ter alternativas, né? A gente tem um pipeline muito robusto de implantação para projetos serem implantados. Então, para a gente conseguir fazer isso, é muito importante ter vários produtores, vários fabricantes e várias fontes de equipamento. Eu queria até acrescentar alguma coisa, professor. É o seguinte, é que o desenvolvimento de um equipamento chamado roller press na mineração, para moagem, possibilitou avançar muito a qualidade das matrizes de revestimento dos cilindros, né? Então, isso vai evoluindo de uma maneira, vamos dizer assim, concatenada, e uma coisa vai combinando com a outra. Então, eu imagino que o desenvolvimento que houve nas matrizes dos roller press trabalham a pressões altíssimas, de 120 kPa, né? Isso tem ajudado bastante os fabricantes de máquinas briquetadoras. Bom, André Oliveira, ArcelorMittal. Pergunta primeiro, parabéns aí pela apresentação do Paulo, do Peter. E a pergunta é para Polvurt. O Peter, o 80% indicado tem alguma adicionalidade, por exemplo, uma eficiência acumulada já no regenerador, com o sistema de recuperação de energia, ou esse balanço de 80% de impacto seria somente com a tecnologia de injeção em cuba? Aproveitando, quando é que teria essa tecnologia, qual a previsão da Polvurt para a gente poder acompanhar mais de perto? Porque para nós, autofornistas, é bom ver trabalhos nessa linha. A gente sabe que tem uma transição para acontecer, mas tem muito caminho aí, e soluções precisam suportar os ativos da gente ainda em operação de forma eficiente, enfim, mais ou menos na linha que a Polvurt colocou. Bem, o desenvolvimento que estamos fazendo, até que a injeção de gás que vem de um processo de produção de syngas, de gás natural, já estamos dispostos a propor isso, em princípio, como garantias para nossos clientes. Então, isso já fizemos. O projeto agora está parado por essas razões políticas, mas, então, nesse sentido, já podemos ofertar, em princípio, ao respeito das outras tecnologias que estamos desenvolvendo, e agora tem essa pequena planta piloto que já mostrei aqui, que
que está em operação agora e os próximos passos, espero que daqui a pouco vamos começar. Então, eu suponho que essas outras tecnologias para reformagem de gás, de coqueria, em torno de 2025, 2026 deveria ter uma referência industrial. É óbvio, se nós utilizamos todos os gases da açaria dentro do processo do alto forno, e toda melhoria de aumentar a eficiência energética está bem-vindo, porque vamos precisar os gases, vai que comprar energia elétrica externa e tudo, então tudo que podemos recuperar ou fazer mais eficiente de maneira fácil, por exemplo, uma situação, uma recuperação de calor de regenerador é muito bem-vinda. É uma das mais baratas possibilidades também de realmente reduzir o consumo energético e, finalmente, de reduzir emissões de CO2 também. Ótimo, obrigado. Aproveitando a deixa de eficiência, com relação ao alto forno, qual que seria a eficiência de combustível? A gente mantém, existe uma perspectiva, os testes que vocês fizeram, tem uma redução de consumo de combustível total, a gente consegue ter algum ganho, por exemplo, operar com fuel rate menor no alto forno, ou isso não, a tecnologia em si não é somente uma substituição? Entendeu a pergunta? A pergunta era se nós conseguimos reduzir a necessidade de energia do forno. Se o alto forno consegue operar de forma mais eficiente. Bem, eu acho que o alto forno em si já é muito eficiente. O problema é que tem muito gás que sai que não é utilizado. Então, isso é um princípio que nós buscamos de melhorar. O alto forno em si é tão eficiente que aqui é muito complicado melhorar a situação, porque poderia ter um sistema de resfriamento um pouco melhor, com menos perdas, coisas assim, o que é possível, mas aqui nós não vamos ganhar muita coisa. Então, para mim, se trata agora de pegar o gás da coqueria, o gás do alto forno. Então, aqui temos tipo 5, 6 gigajoule disponível que podemos reutilizar para a produção ou redução do minério. E assim vamos reduzir o consumo primário do alto forno. Então, chegando possivelmente do processo hoje de 20, depende do setup da açaria, tipo 20, por exemplo, chegando a 15, alguma coisa assim. Isso é um pouco a ideia como a recirculação dos gases para o alto forno. Alguma infraestrutura adicional nas plantas de limpeza de gás que precisam ser colocadas para poder usar o gás nos sistemas da Pulvurt? O que nós vamos precisar são esses reformadores. Né? Em princípio, se o gás da coqueria que queremos reformar, é muito similar a os regeneradores, né? Uma planta de regeneradores. Mas a diferença é, claro, que o gás produzido, o volume é muito menor que o sopro que vai para o forno. Mas a energia para produzir é muito elevada. Então, essa planta vai ter um consumo de energia muito grande. Então, mas isso é a vantagem justamente, porque permite, então, utilizar muito gás para ter um gás que tem alto valor na redução do minério. Rapidamente, eu não preciso limpar o gás ainda mais, simplesmente eu posso usar ele depois do último estágio da limpeza de gás, nós não precisamos de uma infraestrutura adicional. Eu posso, com a umidade, com a quantidade de pó residual, é possível utilizar ele? O gás de alto forno? Não, isso não é suficiente, porque aqui, com gás do alto forno e gás da coqueria, nós podemos só diminuir para 15 gigajoule, mais ou menos, falamos o consumo do coco dentro do coco e carvão dentro do forno. Então, agora precisamos outros gases, gás natural ou hidrogênio, para suprir a demanda energética e com baixo footprint de CO2. Bom dia, Peter. Monsores Tecnored. Pensando numa usina integrada, os gases gerados no alto forno muitas vezes são utilizados em outros processos.
como que a Polvurt pensa, né, nesse balanço global de energia de uma usina integrada, sendo que essa energia que é usada nos outros processos ela vai ficar indisponível? Bem, por isso temos essa proposição que fazemos uma etapa depois da outra. Por o momento não se pode imaginar substituir todas as utilizações do gás com outras fontes de energia. Então, na primeira etapa, queremos simplesmente reduzir a produção de energia elétrica como a termoelétrica que tem baixa eficiência, porque aqui, comprando em vez disso energia elétrica verde, podemos realmente ter uma boa redução das emissões de CO2 e assimilado como uma boa redução do consumo de energia primária. Mas, uma vez que realmente temos essas energias verdes a custo razoável, é óbvio que vamos também substituir as energias utilizadas em outras áreas das acerias como energias mais, com um footprint de CO2 menor. De passar para o professor Ciro. Só para animar mais um pouco aí, né, Murilo? Agora, eu queria ter uma curiosidade também, né? O Peter apresentou uma série de alternativas que levam a essa sustentabilidade em termos de CO2, né? Tem alguma, quer dizer, dessas alternativas, tem alguma previsão de consolidação em algum lugar que está sendo implantado isso? Alguma dessas alternativas? Você fala das alternativas como Open Blast Furnace, sim? OBF, DAI, OBF. Sim, esses agora têm muitos projetos, engenharia conceitual e básica que está sendo feito. Mas todos esses projetos, que principalmente estão todos na Europa, onde tem esse âmbito um pouco mais rápido, falamos de reduzir as emissões de CO2, mas todos vão depender dos subsídios, não? E os subsídios ainda não são liberados. Então, antes de ter os subsídios, aqui vai precisar subsídios para a construção e para a operação. E até que esses são liberados, não vai ter esses projetos. Especificamente agora, com uma nova situação, que o custo de energia que aumentou, tem uma escassez de gás natural na Europa, porque, sim, como assiste a situação política, a realização de tal projeto é ainda mais complicado hoje que o ano passado, por exemplo. Eu tenho mais uma pergunta, então, por favor, porque nós estamos com o tempo. Obrigado, professor. Casagrande da Peram, para o Paulo. Ô, Paulo, já pensaram se é viável, se tem tempo hábil para transformar uma planta antiga de sinter numa nova de briquete durante uma parada de alto forno? Não, nunca pensamos nisso, é uma excelente ideia. Vamos olhar o quanto dá o tempo para executar. Gostei bastante da provocação, Casagrande. Obrigado pela ideia. E mais uma, só mais uma pergunta. Minério do Sistema Sul estabilizou nessa qualidade ou ainda pode piorar? Piorar é sempre muito mais fácil do que melhorar, né? Mas eu diria que a tendência é estabilizar nessa qualidade com o que a gente tem. E para melhorar é a questão dessa demanda do mercado e da gente conseguir colocar os projetos no seu tempo e produzir o pellet feed sem a geração de rejeitos. Bom, gente, nós iniciamos um pouco depois do horário e estamos terminando nesse momento esse primeiro módulo, né? Então, agora nós vamos ter um coffee break, intimamos, na verdade, todo mundo voltar aqui às 11 horas, tá bom? Para a gente fazer o segundo módulo e teremos aqui ainda a presença dos nossos dois painelistas aqui iniciais, se juntando aos outros dois. Então, por favor, 11 horas aqui de volta.